escreveram no MS? Já escreveram no MS? Eu já. Eu também já. Eu já. E até, olha, nós temos um prazo, até, que dia já, Hans? Dia 31 de dezembro. Ano novo. 31 de dezembro. 2017 só. Depois de 31 de dezembro, É a festa do não ano. faz mais a inscrição, viu, galera? Vire o ano de folga desse MS aí. Vai De logo. folga do MS, não. Inscritos para o MS. De né? folga, despreocupados. Exatamente. Faça sua inscrição para Até dia 30, pronto, até dia 30. Exatamente, garanta a sua vaga na MS, ok? E aí hoje a gente vai começar mais um vídeo sobre que tema? Qual é o tema de hoje? Então, o tema de hoje, ó, as camisas denunciam, olha, as camisas denunciam. Só as nossas. As nossas na sofrer. Não sei. Hoje nós vamos falar sobre os vilões e a relação desses vilões com a doutrina espírita. A gente fez um vídeo enorme pra vocês virem que você fez. Reclamaram que tava grande. Quando tava grande, fizemos A gente outros tá mais aprendendo. curtos, exatamente. A gente falou sobre heróis e tudo que era importante a gente entender a jornada do herói. E agora a gente vai falar sobre vilão. O que vilão tem a ver com espiritismo? Maravilhosa, moleque. Vocês querem saber sobre isso daí? Então fica com a gente depois do nossa chamada aí. Vinheta, A gente vai continuar, beleza? Agora risada do mal. Bom, gente, pra começar a gente precisa definir o que é esse vilão. Vocês já sabem o que é um vilão? Não! E vocês, o que vocês acham que é um vilão? Acho que sim, né? fácil. Acho que todo mundo tem ideia do que seja um vilão, Sim, né? sim. Mas assim, teoricamente falando, o que seria um Isso. vilão? O vilão, ele é uma palavra que veio desde a Idade Média, na época que existiam os feudos. Porque o vilão era a pessoa que morava onde? Na vila. O vilão! Vilão! Da Era vila! O cara da vila, né? Só que ele era da vila e ele era o quê? Ele trabalhava para um senhor feudal. E ele trabalhava menos e ganhava mais. Do que ele outros era- servos, Do que né? outros servos que trabalhavam para o senhor feudal. Então ele era o gaiatinho da situação, Ele né? tá muito preocupado com a vida, hein? Não. Ele não estava muito preocupado porque ele ganhava bem e trabalhava pouco. Exatamente. Só que isso fez com que todo mundo visse ele de uma forma negativa, né? Enquanto os outros supostamente seriam os bonzinhos da história, ele seria o mal, aquela coisa ruim da história. Então a partir daí começaram a ver esse cara como um cara do mal, né? Isso, Vai- perfeito. E aí, segundo o dicionário, né? Então vilões seriam aquelas pessoas que fariam atos indignos, né? Só que eu particularmente tenho uma ressalva quanto a isso, né? Eu acho assim, o que são atos indignos, né? Será que o vilão é só aquela pessoa que quer praticar o mal por livre e espontânea vontade? E o que é praticar esse mal? Ou será que existem vilões que tentam fazer alguma coisa boa em benefício próprio e acabam causando mal, né? Como é o exemplo de alguns vilões que a gente vê Sim. sei lá, na Marvel e na DC Sim, também tem muitos exatamente. que são desse jeito, né? Tem o Mr. Freeze, por exemplo, né? Que ele quer salvar a vida da esposa dele, que tem uma doença raríssima, né? Que não é um ato indigno. Exatamente. Pois é. E aí? Teoricamente, né? Não é um ato indigno. Só que ele acaba, é aquela coisa do Maquiavel, né? Do príncipe também. Sim, Será é. que os fins justificam os Exatamente. meios, né? E fora, se a gente for listar aqui, existem inúmeros personagens, né? Sim. Vamos trazer aqui também para o mundo da Marvel, né? O Homem-Lagarto, por exemplo, né? O Homem-Lagarto, ele tinha uma pesquisa na área para ajudar pessoas que tinham membros amputados, né? Só que aí causa um acidente com ele mesmo tem um braço amputado e ele mesmo se usa como cobaia, né? Ou seja, ele está querendo, antes disso, ajudar as pessoas que têm problemas, né? Que têm membros Tinha amputados. uma motivação que era
ajudar de certa forma, Exato. teoricamente, né? Mas Só que aí acabou- ele... Mas Desvirtua, algo né? aconteceu no Comete caminho atos. dele, né? E também algo aconteceu no caminho dele que acabou levando para esse caminho do mal, digamos assim. Desvirtuando, né? Porque Na verdade. a gente falou do vídeo passado da jornada do herói, ou seja, falou de um caminho, ele seguiu um caminho. E esse talvez seja a história do caminho desse vilão, de onde ele seguiu, de onde ele vem, né? Porque a gente fala muito do bem e do mal, e que o vilão é o mal. Mas se a gente pensar dessa forma, não é bem isso. Ele não vai ser um mal eterno, né? A gente no Espiritismo sabe que todo mundo, na verdade, não existe ninguém 100% mal e ninguém 100% bom, Sim. né? E também que a gente está em eterna construção e transformação. E é Nesse importante- momento ainda não tem 100% bom, né? Onde nós vamos E é chegar lá. importante a gente, para a gente poder continuar, definir o que é esse mal, né? O que é o bem, o que é o mal. Porque quando a gente vai tratar desse lance dos vilões, dos heróis, a gente fica falando, a luta do bem contra o mal, mas o que é esse bem, o que é esse mal? E aí a gente vai encontrar respostas na doutrina espírita, né? Onde os espíritos eles vão falar para a gente o que é que significa bem e o mal. E, resumidamente, o mal é a ausência do bem. Então, quando não há posturas boas, quando não há o bem, ou seja, a boa moral, isso é o mal. É interessante pensar que assim, esse bem e esse mal não é um bem e um mal, não é um bem em benefício próprio, tem que ser um bem em benefício à comunidade, né? Porque assim, se eu for pensar, por exemplo, esses vilões que tinham uma motivação, que teoricamente era uma motivação boa, eu quero salvar a vida da minha esposa. É um motivo teoricamente bom, Sim. mas é um motivo individualista, né? É um motivo que eu só penso em mim, só penso nos meus próximos, não penso no bem da Sim. comunidade, né? E aí é onde entra a próxima reflexão da gente, né? Que é justamente o que leva o indivíduo a se tornar um vilão, né? Qual é a origem do vilão? Por que ele se tornou um vilão, né? Como é que é aí no meio das histórias aí, Vamos né? pegar os exemplos, né? Vou pegar um exemplo. Dá um exemplo de vilão pra gente. Esse camarada aqui é complicado dizer. É complicado. Porque tem a revista Número 52, né, que tem eles contam a história do capuz vermelho e tal, que é um possível personagem antes dele se tornar Coringa, né? Mas até então ninguém sabe muito, né? Tanto é no filme Cavaleiro das Trevas, vocês veem que o Gordon diz que vão investigar lá, só acham fiapos, facas, né, nas coisas dele, ninguém viu Vestígio. pressão digital. É engraçado vestígio. porque é uma identidade, né? Isso. Ninguém sabe quem que era o Coringa antes de se tornar Exatamente, Coringa, né? Então tem algumas Pode especulações. até ser que um dia seja revelado, mas ninguém Exatamente. sabe ainda. Nem o autor. Agora eu acho que um vilão legal de se pensar Tava é o Darth pensando, Vader, né? porque agora que foram lançados os 3 filmes que falam sobre a história mesmo do Anakin, né? Que aí a gente vê que ele era uma pessoa que foi ensinada para ser o grande mestre Jedi, né? Ele era o cara, né? E aí entra um elemento muito forte que a doutrina espírita tem que trazer, que é justamente o livre-arbítrio. Total. É a escolha do cara, quer dizer, ninguém nasce para fazer o mal. A gente nasce para fazer o bem. E o Anakin é a prova disso, né? A força existe dentro dele muito forte, né? Mas pro lado do bem do Jedi. Mas ele fez uma escolha no meio do caminho dele. E aí os outros vilões que a gente vai encontrar nas histórias, também a gente vai encontrar muito esse elemento da escolha que o cara fez, né? O Coringa acaba sendo a parte, tem a série Gotham, que ela tenta explicar um pouco as origens de alguns vilões, né? Mas assim, quando a gente vai buscar mesmo nas HQs, nos filmes, né? É muito difícil tentar explicar essa origem, questão né? do livre-arbítrio estava me lembrando também dos vilões, do caso fazendo um paralelo com os vilões, alguns vilões e alguns heróis da Marvel, né? Desculpa o pessoal da Marvel aí, não sou muito conhecedor, mas assim, até, pelo menos os mais tradicionais e tal, tanto alguns vilões como alguns heróis sempre foram frutos de alguma explosão, de algum acidente químico e tal, né? Mas aí, ambos não foram vítimas desse acidente, né? Sim. Então o que é que levou esse aqui a ser vilão e esse aqui a ser herói? Pois É a diferença, né, exato, que uma coisa que pode ser um trauma, né? Eu tava lembrando dos da Marvel também, quando você fala, por exemplo, do Duende Verde e do Duende Macabro, Isso. né? Porque o Duende Verde, ele sofreu, de certa forma, um acidente lá, de um projeto que ele estava construindo, ele teve uma dupla personalidade e se tornou aquele vilão do Homem-Aranha. O Duende Macabro era filho do Duende Verde. Isso.
mas ele não teve a mesma coisa, mas E ele também optou. Teve. Isso, ele Foi optou. uma opção dele. Ele teve, mas ele teve Por vingança, trauma. por um Isso, motivo por um de motivo vingança, mas foi uma opção dele. de algo que ele Exatamente. não entendia Isso. ainda dentro dele. E aí é onde a gente vai encontrar algumas características desses vilões, né? Que os vilões, eles guardam algumas características mais marcantes, como a vingança, O né? orgulho. O orgulho, A vaidade, isso, a né? vaidade. E a, Sede do poder. Isso, essa coisa do poder e o egoísmo também. Ele é uma marca geral. Porque mesmo quando ele tenta fazer algo de bom, vamos dizer assim, que parece ser algo bom, mas é algo mais voltado para o Egoísta. campo individual, não é Sim. para o campo coletivo. O herói ele vai pensar mais no coletivo e o vilão mais no individual. Pronto, eu acho então que esse é um ponto muito importante pra gente diferenciar qual o posicionamento de quem, né? Como eu diferencio o posicionamento de se vou me tornar o herói, se vou me tornar o vilão. Isso. É eu pensar mais em mim do que nos outros, eu Isso. pensar mais no coletivo do que no meu benefício próprio, né? exatamente. Isso trazendo pra gente é isso, né? Se a gente for pensar assim na nossa, o que o Espiritismo diz, é a questão da caridade, é a questão do amor próximo, é a questão, né, do amor pelo coletivo, Altruísmo. né? Do altruísmo, Isso, exatamente. as virtudes. Além dessa questão do livre-arbítrio, eu vejo muito o quanto nós também somos influenciados, né? Sim. Porque lembrando do Darth Vader, né? Porque ele foi treinado, né? Ele foi todo trabalhado para que ele era o escolhido, né? O que segundo a profecia ia trazer o equilíbrio, né? A força. Mas aí ele se permitiu sofrer a influência, né? Do Lord Sith, e aí se tornou o que ele foi. E também eu queria colocar uma outra problemática aqui, porque a gente estava falando da questão do livre-arbítrio, mas também tem um lance que às vezes esse indivíduo, né, que se torna vilão, ele tem um motivo que aparentemente ele é coletivo. Ele ele na cabeça dele ele pensa que é um bem, Aham. Que ele tá fazendo. que ele está fazendo para o coletivo, mas na realidade não é. Isso. Né? É. E isso pode acontecer. Eu vou trazer aqui um ponto polêmico, certo? Polêmica. Né? Pra gente fazer uma análise assim. Judas, né? Que traiu Jesus. Então a gente tem uma visão de Judas como é o vilão da história. Sim. É o cara que traiu Jesus, Sim. que Condenou Jesus à condenou, então ele é o grande vilão da história. Ele é queimado até hoje, o cara. Até né? hoje. Né? A figura, ele é lembrado como o grande vilão da história desse herói, né? Que é Jesus. Mas se a gente for fazer uma análise das motivações de Judas, por exemplo, né? Na cabeça dele ele tinha a ideia de que se ele colocasse Jesus, né? Contra a parede, ele iria se rebelar com esse grande Messias. Facilmente Jesus iria. Isso, Exato. porque ele tinha poder para isso, ele, né? ele acreditava, ele sabia que Jesus era o Messias, que ele era o escolhido, era o Filho de Deus e tal, mas ele era meio impaciente, ele não aceitava essa característica pacífica de Jesus, né, e tal. Então ele queria que ele se rebelasse logo. Então vamos nos mostrar, você é o Filho de Deus. Ele tinha que mostrar logo a força Isso, dele pra mostrar todo mundo, Aí ele, né? ele cria uma situação para que, ele sendo preso, ele sendo colocado contra a parede, todo mundo contra ele, então ele vai se revelar, né? Ele vai mostrar para todo mundo que é realmente filho de Deus. Só que o que acontece é diferente, né? Isso. E o que parece isso pra gente aqui? A infantilidade das nossas ações, né? Porque se você parar pra pensar, Jesus sabia pra onde aquilo ia. Isso. Mas Judas, enquanto um ser ainda em desenvolvimento, um ser que ainda estava buscando uma melhora espiritual, pensou o quê? Pensou no racional, pensou no sentimento humano, de dizer assim, Jesus vai se livrar disso num instante, vou fazer isso aqui porque eles vão ver como Jesus é incrível. Pra E aí, mostrar pra mais gente pra o quanto mostrar ele... pra mais gente. Só que às vezes o tempo de cada coisa é o necessário para maturar. Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. E é interessante como a gente vê assim, porque no próprio Evangelho tem o mal necessário, né? É aquela coisa, às vezes o mal é necessário que exista o escândalo, mas ai daquele que cometeu, né? E aí eu acho que é um ponto importante pra gente ver realmente a necessidade dos vilões para que existam os heróis, ou para que a gente se movimente para fazer algo contra aquilo, Isso, né? você falou no ponto crucial, né, que Deus ele é justo e bom. O primeiro ponto, né? Primeiro ponto. Então, se isso acontece no nosso mundo,
é porque Deus permite que isso aconteça. E se Ele permite, é porque tem uma função para aquilo. Então, se a gente entende que o nosso planeta, que nós ainda estamos num mundo de provas e expiações, e a característica dos espíritos que habitam o mundo de provas e expiações é a questão da imperfeição, né, ainda muito forte, então é desses espíritos imperfeitos natural a prática do mal. E esse mal, né, por isso que há necessidade desse escândalo no nosso mundo hoje, porque é uma postura natural nossa ainda, infelizmente, no estado que nós estamos. Então, se isso acontece, né, meio que nas nossas relações nós vamos expiando uns com os outros, né? E aí nessas relações de expiação, de provação que a gente tem uns com os outros por conta dessas práticas do mal, nós vamos nos construindo e sendo né, nos transformando e tendo essa jornada que a gente falou no vídeo passado da jornada do herói, né? Buscando sempre a melhora. Porque é justamente essa necessidade do mal, como a gente falou lá no início, que o mal é a ausência do bem. Nesse caminho, a gente vai encontrando esses elementos do bem, essas virtudes, né? O mal ele existe ainda porque não existe o bem, mas nessa trajetória o bem ele vai se revelando, ele vai aparecendo, por isso que é necessário. A gente voltando aqui um pouco na história dos filmes, né? A gente vai contar aqui no Harry Potter também muito disso. O Harry, ao longo da história dele, ele fica muito se questionando o que é que tem em comum e o que é que tem de diferente. Até porque eles estão muito ligados, porque né? Voldemort e Harry estão muito ligados. Eles têm várias ligações muito fortes. Em determinado momento ele fica inclusive na história de vida deles, né? Eles têm histórias de vidas muito parecidas, só que eles seguiram caminhos diferentes. Tem um momento que ele fala isso, né? Nós temos histórias de vidas muito similares, só que a gente seguiu caminhos diferentes. E aí o que é que diferencia? E no filme é muito bonito como isso vai se revelando, porque ele começa a encontrar esses pontos similares, só que o Harry só vai enxergando pontos negativos. E aí o Harry diz, então quer dizer que eu vou me tornar igual a ele, mas o Dumbledore, como mentor dele, né, vai ajudando ele a encontrar o caminho que os diferencia, né? E tanto a questão desse livre-arbítrio, da escolha, mas ele diz que o crucial é o amor. É a grande diferença entre eles, o amor que o Harry tem, o amor que ele teve desde a mãe dele, né, que se sacrificou para dar a vida a ele literalmente, né, até todo outro amor que ele vai encontrando ao longo da vida, o amor dos amigos, né, o amor do Dumbledore, né, o amor de todas as pessoas que estão ali em torno dele, né. Jesus veio trazer essa mensagem pra gente e a gente sabe que Deus nos quer no caminho do bem, né, no caminho reto sempre. Porém, cada um segue o seu caminho, cada um tem o seu livre-arbítrio. E dentro desse processo, a gente vai perceber que os erros vão ensinar, os acertos vão ensinar, o mal é necessário e tudo isso vai convergir em algum momento para esse nosso limiar de continuar seguindo. Eu estava pensando aqui também, como veio aqui agora, esses vilões todos, se você pensar um pouco assim, eles são meio carentes, né? Porque eles necessitam de uma atenção toda hora ali dos heróis, eles estão ali para perturbar, para aparecer, para chamar a atenção de alguma forma, né? São os carentes mesmo. E aí a gente pode discutir a origem desse mal, né? Da onde é que vem? Será que vem de uma carência? Será que vem de um trauma? Do bullying que ele sofreu, né? Por exemplo, tem uma cena bem bacana, né, do filme, a gente trazendo agora pro filme, que é bem mais comum para todo mundo, aquela cena do Cavaleiro das Trevas, né? Que o Coringa vai, pega a faca e vai explicar, né, por que ele tem as marcas, né? Mas para todo mundo ele conta uma história diferente. Na hora né? que eu vi, ele falou, não acredito que ele vai ter coragem de contar. Porque esse nas HQs é um mistério, né? Mas é engraçado, voltando pro Coringa, né? Ele, apesar da gente não saber do histórico dele, né? Ele tem uma postura de vilão muito interessante. Tem uma peculiaridade. Né? Exato. Porque o objetivo dele, pelo menos no filme, né? O Cavaleiro das Trevas, é mostrar para o Batman que todos nós somos falíveis. Exatamente. Né? Mostrar que nós ainda não somos perfeitos, inclusive um super-herói, inclusive no Batman. Todo mundo o objetivo dele é justamente mostrar que Gotham não tem a salvação que o Batman acha que tem. E aí nesse quesito, por que não pensar que na verdade o que ele quer? Ele quer mostrar que todo mundo está em evolução. É isso. Aquela história que a gente está falando no começo, de que às vezes ele acha que ele está falando algo. Não sei se a ideia dele é essa não, mas... Aí a gente pode tirar como aprendizado. A gente está tentando tirar aqui um aprendizado que talvez dê para sair disso aí. Ele
pode não ver dessa forma, mas às vezes ele quer mostrar algo e esse mostrar algo, como a questão do mal necessário, ele ensina. É porque a gente vai ver que na história da humanidade, na história real da humanidade, até os grandes desastres, eles foram, de alguma forma, a espiritualidade de Deus utiliza desses momentos ruins para ensinar alguma coisa pra gente. Né? Então, mesmo diante das grandes catástrofes, criadas ou não por nós, a gente, de alguma forma, a gente aprende com aquilo. Através da solidariedade coletiva, através do próprio aprendizado. Eu sei que aquilo ali é errado, né? Foi feito, por exemplo, o Holocausto. Eu sei que aquilo ali é errado, então eu não vou deixar que aquilo se repita. Exato. Né? Então, até isso é importante para que a gente... Né? O mal necessário não é que seja necessário o mal, mas é que a gente possa pegar esse mal e aprender com ele. Né? Por exemplo, no Livro dos Espíritos tem a pergunta lá, né? Por que nós sofremos, né? Por que nós sofremos com tudo isso? Aí a resposta é o que dos Espíritos? Existe a montanha para a gente saber o que é alto e o que é baixo. Se não existisse a montanha, como nós saberíamos se nós subimos e descemos? Né? Ou seja, é uma alusão a isso, né? As coisas são necessárias. Vamos combinar que esses filmes, se não tivesse os vilões, ia ser um negócio muito chato. Eu acho que se não existissem os vilões, nem existiriam os heróis. Exato. Aí vem a reflexão, né? Aí vem a Vai ter a reflexão. pergunta. Né? Pergunta. Não, né? Aí fica a critério de vocês para essa reflexão, né? Será que os vilões existem porque tem os heróis para combatê-los? Ou será que os heróis é que só existem porque tem os vilões para serem combatidos? Quem existe primeiro? Pois Quem é. veio primeiro? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? Os super-heróis ou Qual os vilão? heróis? Deixe os comentários de vocês nesse vídeo, façam algumas reflexões sobre isso. A gente não tem como fechar essa questão aqui agora. Pode Vocês até vão voltar pensar aí. depois. A gente pode pensar no MS. É, Vamos pro MS que a gente vai discutir mais sobre isso. isso. E Pois é. Então eu é acho isso, que eu é acho. isso, né, gente? Não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, de responder essa pergunta que a gente fez aí nos comentários. Deixem suas dúvidas, a gente quer muita participação de vocês. Não Né? esqueça de fazer a inscrição pro EBS. Pronto, É, perfeito. e a conversa aqui ainda continua, né? Porque a gente já conversou sobre os heróis, conversamos hoje sobre os vilões, mas ainda tem um caminho ainda a percorrer que seria justamente os anti-heróis. Ei, E os anti-heróis não são vilões? Pois é. e a Selena Kyle, a mulher gato que aparece no cartaz? E o Wolverine? Ela pode aparecer ali, pô, ela é É, a heroína Selena mesmo. Kyle é heroína. Eles me é perguntaram, vilã. quando eu pedi pra fazer o cartaz, fizeram uma pergunta mesmo. Ah, eu vi lá os super-heróis, mas só tinha um erro. Aí, não, qual era o erro que tinha? Não, porque tinha lá, mulher gato lá, e ela é a vilã. Pois é, e aí? O que, é que Será vocês que acham? é? Será que não é? Será que é? Será que não é? E aí? Tem A Arlequina tá no É, Esquadrão Suicida, mas é ela é vilã? Era uma E aí? psiquiatra. Né? Não é? Coringa deixou ela Enfim, doida. enfim. Vamos discutir conversar. nos próximos vídeos. Sigam o canal, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, chamem os amigos pro MS que esse ano não, próximo Se ano, inscrevam né? no canal. 2018 vai ter Gente, tanta vai conversa bombar. desse semestre. Gente, Olha, vai bombar. Vai ser massa. Então, ficamos por aqui. Isso aí. Fica de olho, assiste os outros vídeos que tem aqui. Fica de olho nos próximos vídeos que ainda vão aparecer. Tem muita coisa boa indo por aí. Viu, galera? Valeu. Valeu, pessoal. Tchau. Não é sofrer, quando entenderemos a razão de se viver, quando compreenderemos que somos todos iguais e que não existem diferenças.